Pronto. É isso daqui que vocês têm que baixar. Download now. Para que ele serve? Ele serve para a gente fazer modelos como esses, ó. Vou criar um novo diagrama de classe. E aí você faz os desenhinhos aqui, certo? Por exemplo, ainda dentro da ideia daquilo que a gente passou semana passada, o que é que a gente tinha que fazer? Qual era a atividade da semana passada? Gerenciador de contatos. Então a gente tinha, primeira coisa era o contato, não era isso? O que é que o contato, será que tem como dar o zoom aqui? Tem, pronto. O que é que o nosso contato tinha? Tinha o e-mail, o número e o nome. Ele tem uma série ó, adicionar atributo, Ctrl R, adicionar operação, Ctrl M. Então vamos para o atributo. Ele tinha um e-mail. Em UML a gente escreve esse tracinho aqui dessa ponta, ele diz se é público, privado ou protegido. Esse daqui é o nome da variável e depois vem o tipo da variável, tá certo? Então a gente teria que o e-mail é do tipo string. Ele vai perguntar a primeira vez. Depois a gente tinha o quê? Não era um telefone, era lista de telefones. Telefones, que é do tipo list de string. List é o termo genérico para falar de coleção, tá certo? A gente tinha o nome, que era uma string. Acho que só, né? Só. Aí nós tínhamos os métodos básicos de CRUD, né? De criar, remover, alterar, ler, que era set nomes, get nome. Os sets e get normalmente a gente não coloca para não ficar muito estufado, porque são as operações básicas. A gente tinha adicionar telefone, telefone que era uma string e retornava um booleano. Tinha restrição de telefone não poder ser duplicado. O meu contato tinha um cor também, não? O telefone era fácil. Perdão? Eu tinha um nome, o telefone, o número e o e-mail também. Aí tipo, eu tinha a lista e guardava todos os outros. Desculpa, querido, eu tô pensando em outra coisa. Eu vou voltar pra cá, desculpa. Tu tá falando aí, eu viajei. Os atributos, eu também tinha um telefone, o número, só o número, sem ser a lista. É a lista que eu guardava todos os valores. Não, a lista contém todos os números telefones que eu estudar tem. Eu sei, eu tinha um atributo número também. Recebi. Podia ser inteiro. Eu acho que tá na lista. Eu não tô entendendo pra que serve esse atributo, desculpa. Número? É. Eu tinha um int número. Aí tu tinha um int número. Não, mas tinha uma lista de inteiro que você nem voltar na conta. Tanto faz se é a lista de inteiro ou a lista de string. O que importa é que guarde o telefone. Ok? Adicionar o telefone. Remover telefone, que eu passo uma string e retorno um booleano. O que mais que a gente tinha? Quantidade de telefone. Quantidade de telefones que retornam inteiro. Eu vou ter só pro get telefone, mas não na lista de telefone. Tá certo. Get telefones que retorna uma lista de string. Ok. Interessante que a gente não tem alterar aqui, não é verdade? Estão vendo que a gente não tem alterar. Como é que se altera um telefone dessa forma? Você remove e adiciona. Se a gente tivesse alterar, seria mais ou menos no formato de alterar telefone. A gente teria o telefone antigo e o novo. Não, new é reservado, né? Novo. Ok.
Pronto. Fora o nosso contato, a gente tinha uma classe chamada agenda, que era a mesma coisa que o contato fazia. O que é que a nossa agenda fazia? O que é que a nossa agenda tinha? Basicamente, uma lista de contatos. Ops. Ctrl R, Ctrl R. Contatos, que é uma lista de contato. A gente tinha mais alguma coisa na agenda? Não, né? Pronto, a gente tinha isso. E aí a gente tinha as operações de CRUD. CRUD significa Create, Remove, Update, Delete. São as operações básicas sobre os atributos. Eu acho que isso vem de banco de dados. Quando a gente fala assim, operações de CRUD, Create, Read, Update, Delete. Então, basicamente, é a manipulação de criar, ler, né? Criar quando você dá um adiciona, ler quando você dá um get, update, no caso, atualizar o dado, né? Como a gente está removendo e inserindo, é a mesma coisa que fazer o update. Mas, por exemplo, a gente poderia ter o que a gente está tendo aqui, alterar telefone, seria o update, e o delete para remover aquela informação. Então, quando a gente fala que vai fazer o CRUD, a gente fala que vai fazer operações básicas sobre os dados. Então, como seria aqui o nosso CRUD? A gente teria adicionar contato, add contato, que recebe o quê? Um contato, contato. A gente colocou alguma restrição sobre o contato? Não permitir nome duplicado. Ok. Então, se esse contato tiver o mesmo nome de um outro contato da lista, aí ele faz o que? Ele nega? Ele não aceita? Hã? Ok. Então, tudo bem. Qual é o próximo? Remover contato. Recebe o que? O nome do contato ou o próprio contato? Vamos lá. Como é que eu sei que dois contatos são iguais? Tudo bem, mas como é que eu implemento? Eles são iguais. Se eles tiverem os mesmos telefones, todos os atributos iguais. Eu fiz isso. Até pode adicionar também. Então eu dou um get, vejo se a pessoa pega o contato e aí eu devolvo o contato pedindo para remover. Deveria checar só a questão do nome do contato, porque a questão dos números, se tem números iguais, a gente já faz dentro do contato. Né? Você pode ter dois contatos diferentes com o mesmo número. Seria interessante, então, aqui no nosso contato, a gente pôr um equals. No caso, no C++ é o overload, não, é o operator. Operator igual, né? Order, que também é do tipo contato e retorna um boolean. No Java isso daqui seria o equals. É no fundo a mesma coisa. A gente quer ensinar quando é que dois contatos são iguais. A gente poderia dizer, dada a restrição do nosso problema, do nosso domínio, que dois contatos são iguais se eles têm o mesmo nome. Que a gente não disse que não poderiam ter dois nomes iguais? Então, só para simplificar para a gente, dois contatos são iguais quando têm o mesmo nome. Então, se a gente quiser, a gente poderia também passar aqui apenas o nome. RM, contato, string, nome, string, e retorna um boolean, para dizer que se removeu. A gente, já que está criando assim, a gente pode também ter o update de contato. O update de contato recebe o quê? Nome, string e... Mas se o contato já tem o nome embutido nele, basta eu passar o contato, eu verifico o nome, verifico se ele existe e atualizo a informação. O contato não já tem o nome? Porque se eu tentar adicionar, ele vai dizer, epa, esse cara já existe.
esse nome já existe. Só que se eu tentar atualizar, ele primeiro tem que verificar se a criatura existe. Se ela existir, aí ele troca um pelo outro. Aí a pergunta, se eu quiser trocar o nome do contato, não, mas eu não tenho que atualizar ele na agenda. A agenda ela tem uma entrada, né? Bora lá, pessoal. Bora lá que isso daqui é interessante. O contato, ele tem um nome, correto? Okay. Alguém que já fez banco de dados? Acho que eu faço. Tudo bem. A gente poderia dizer que o nome do contato ele é único, ou seja, o nome do contato é a chave primária, é a chave que identifica e encontra esse elemento. Ok? Essa chave é utilizada na agenda para eu encontrar o contato. Então eu passo a chave, que é o nome do contato, e encontro ele dentro da agenda. Tanto que naquela implementação que a gente utilizou, a gente estava utilizando o mapa, não foi isso? Que era muito mais fácil de encontrar os contatos pelo nome. Só que se a gente quiser atualizar o nome do contato, a gente vai estar mudando a chave dele. Ok? Então aí a gente precisaria passar o nome antigo, né? Old name contato. Perdão, obrigado. Bati uma foto, tão bonito que ficou. E o último foi um get, né? Get contato. String. Tem uma lista de contatos. Também tem um procurar. Isso. Contato. Vamos chamar isso aqui de search. Buscar, remover, alterar. Buscar, remover, alterar e ler. O que o search faz? Eu passo um padrão, né, um texto, e ele me retorna quem são os contatos que batem com esse texto. Então vamos lá que essa atividade aqui, ela é chave para todas as outras atividades que vêm pela frente, porque ela trabalha justamente essa questão do CRUD básico, né? Alterar, remover, inserir e ler. Então a gente viu uma questão. Como é que eu vou implementar esse search aqui? Quem são os contatos que tem BA no nome? A gente ia colocar ela aqui ou ia colocar ele aqui? A agenda que vai pegar os contatos e verificar campo por campo do contato se ele tem esse padrão. Será que o e-mail tem BA? Será que o nome tem BA e a agenda sai lendo os contatos? Ou é melhor o contato que se conhece dizer se ele é compatível com aquele padrão? Contato que se conhece, ele dizer se ele bate ou não bate com esse padrão. Então é como se eu estivesse perguntando: contato, você se encaixa nesse padrão de pesquisa? E o contato diz sim ou não. Tanto que, imagina assim, se por acaso depois for criado um novo campo no contato, sei lá, ao invés de ser apenas e-mail, for lista de e-mail, ele faz essa alteração aqui. Esse search, esse match, essa compatibilidade que eu implementei na agenda, ia ficar atualizada porque eu alterei aqui, colocando a lista de e-mail? Ou eu teria que vir bem aqui em outra classe e atualizar a busca para verificar em todos os e-mails? Se eu implementasse ela aqui, a busca bem aqui, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. A culpa não é de vocês não, é porque é estranho mesmo. Bora lá. Vocês não estão entendendo, a culpa não é de vocês.
Ai, ai, ai. Bora lá. Vamos aqui. A gente vai pensar na questão da palavra sumiu agora. Das dependências, ok? A gente vai estar desenvolvendo duas classes. Uma delas é a classe contato, ok? Classe contato vai ter todos os seus métodos. Depois a gente vai ter a classe agenda. E a classe agenda vai ter a lista de contatos, ok? Aí a pergunta é, eu tenho que desenvolver um método search que retorne todos os contatos que são compatíveis com esse padrão aqui, pattern, ok? Esse método search retorna um vector de contato, ok? Por exemplo, quando você está aqui no seu celular, você vem aqui e você bota naquele campozinho de busca, não é isso? E aí você digita FER. Saiu Fernanda, Fernandinha, Fernando Barroso, Fernando Biblioteca, Igor Fernando, Lúcio Ferrin, ok? Tudo que bate com FER, ele atualiza, ok? Aí, onde é que eu vou verificar se aquele contato é compatível com esse padrão? Vou verificar aqui, do tipo, por exemplo, eu poderia fazer assim, para cada contato, em contatos, né? Eu vou ter aqui um vector de contatos, para cada contato em contatos, aí eu vejo. Aí tem que testar todo mundo, né? Se contato ponto é find, o que eu quero é achar o padrão é o pattern, né? Hã? Find não faz com imperador, não. Não, find da string acha substrings. Então, se esse find aqui ele retornar diferente de string npos, significa que ele achou essa substring dentro dessa, desculpa, contato.getNome, né? Desculpa. Contato.get e-mail. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Se o e-mail contiver o padrão, então esse contato entra na lista. Não é verdade? Mas eu também tenho que testar para o nome do contato. Se o nome do contato tiver esse padrão, também entra na lista. Mas se por acaso o padrão que a pessoa digitou for um número 3227, se algum dos telefones dela tiver esse padrão, esse contato também entra na lista das pessoas que eu estou procurando. Tá ficando mais claro agora? Ok? Então, vou lá. Então, é como se eu estivesse escrevendo isso daqui, ó. Vou colocar em pseudocódigo, tá? Se o nome contém pattern, ou, né, eu vou fazer assim logo, ou o e-mail, ou qualquer um dos telefones, aí eu faço o quê? Inclui conte na lista de retorno. Vector contato encontrados. Inclui conte em encontrados. Ok? Tudo bem? Tá compreensível esse método? Tá compreensível o que é que ele faz? Se não tiver, é hora de dizer agora. Ok? Bora lá. Vamos lá. Mas se por acaso a pessoa que está implementando o contato, ele perceber, caramba, as pessoas hoje têm mais de um e-mail, não está dando certo isso. E ele for aqui adicionar uma lista de e-mails
Isso daqui vai continuar funcionando? Se ele trocar o e-mail pela lista de e-mails, isso daqui vai continuar funcionando? Vai não, porque esse aqui testa um e-mail. Aí ele não fica mais compatível. Ok? Ah, professor, mas aí no caso, como aqui é só o get e-mail, a pessoa poderia fazer o seguinte, ó. Aqui no get e-mail, ele retorna só o e-mail principal, o primeiro e-mail da lista, que a gente imagina que é o principal. Então, o get e-mail continua funcionando, porque a pessoa não tem acesso aos valores internos. Então, get e-mail, só para não retornar o vetor, vai retornar o... Como é o primeiro aqui, né? Se e-mails.size for maior do que 0, ou seja, se tem pelo menos um e-mail, eu retorno e-mails.front, né? É o primeiro. Se não, eu retorno vazio porque ele não tem e-mails. Tá aí, ó. Aí como o encapsulamento ajudou a gente. Antigamente eu tinha só um e-mail, agora eu criei foi uma lista de e-mails, mas mesmo assim eu consegui manter o meu método e consegui manter a integridade com o resto das coisas. Retornando só o principal, o e-mail principal. Mas o teu find vai funcionar? O teu find só vai dar certo se você tiver no primeiro e-mail. Ah, mas aí é uma merda, porque quer dizer que quando eu altero contato, eu vou alterar todos os outros assim? Não, a não ser que você divida a responsabilidade corretamente. A responsabilidade é de agenda em procurar em todos os campos do contato ou do contato procurar se ele tem a compatibilidade? Contato. Porque se o contato tivesse essa responsabilidade de procurar a compatibilidade, a própria pessoa que alterou, o próprio responsável que alterou o e-mail para a lista de e-mails, também alteraria a classe para o search ser compatível com a nova alteração. Então eles ficariam menos dependentes. Então o que é que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer assim, ó. Para cada contato, se contato corresponde, só consigo pensar em match. Se ele bate com o pattern, então encontrados .push back de contato. E aqui a gente teria um booleano match. Quando é que eles são correspondentes? String pattern. Eles são correspondentes se o nome ou o e-mail ou qualquer um dos telefones. Mas quando eu alterar e colocar uma lista de e-mails, eu poderia alterar o método para se o nome ou qualquer um dos e-mails ou qualquer um dos telefones for compatível, então eu retorno o quê? Se não, retorno falso. Professor, quer dizer que colocar esse método de verificar as informações do contato no outro lugar é errado? Não é bom. Errado em que sentido? Se funciona? Funciona. Mas você tem um código que é menos mantível, né? que é mais difícil de manter, que tem mais dependências, que as classes estão mais fortemente acopladas, que faz com que elas se relacionem de uma forma que é ruim de você conseguir alterar o teu código. O primeiro contato que a gente está tendo com isso está um pouco estranho para vocês ou não? Pelo menos está justificado porque é que isso daqui tem que ficar aqui, ou deveria ficar aqui e não aqui embaixo. A mesma coisa do telefone, por exemplo. Como foi que a gente validou o telefone? A gente validou o telefone onde? Não tinha um processo de validação do telefone? Estava em qual classe a validação do telefone? Estava dentro de contato. Mas se por acaso outro canto do teu código que não o contato precisar validar telefone, ele vai ter que refazer tudo de novo?
ele vai puxar do contato, quer dizer que em outro canto eu vou criar um contato e puxar um método só para validar o telefone? Ou então eu vou puxar o método validar telefone que está dentro de contato? Eu acho que essa aí era... já estaria criada. Quer dizer que eu criar um contato só para validar se o telefone que eu botei nele funciona, eu acho que não é uma boa ideia, né? Olha, eu tenho um telefone aqui que eu quero saber se funciona. Eu sei que a classe contato tem um verificador. Então eu vou criar um contato com esse telefone só para ver se funciona. Acho que não. Muito por que a gente não cria um telefone? Professor, telefone não tem nada. Telefone só tem um string. Mas pode ter também o validar telefone. E agora, se você em algum outro lugar do teu código, do teu sistema, precisar validar um telefone, você pode utilizar isso daí. Você não vai ficar na dependência de contato. Como é que eu vou saber disso? Experiência. Quanto mais modelos você fizer, quanto mais situações diferentes você se deparar, mais você vai começar a perceber como as pecinhas do quebra-cabeça funcionam. Mas a regra geral, a regra mais importante, tem um livro muito interessante na biblioteca, que os primeiros capítulos dele são muito bons, que se chama O Programador Pragmático. Não sei se vocês já viram ele, mas a capinha dele é essa, ó. O Programador Pragmático. É um livro legal de leitura. Ele é simples de ler. Nossa, vocês vão encontrar ele lá na biblioteca. Tá vendo? E ele vai dizendo várias regras que aplicam-se não apenas a PO, não apenas a C++, mas em relação a tudo. Do tipo, se você precisar alterar uma coisa no seu código, certifique-se de que essa alteração seja feita apenas em algum lugar e não fique espalhada pelo código todo. Então, por exemplo, se eu precisar alterar aqui o campo de validação do telefone, eu vou alterar apenas na classe telefone. Não vai ter código de validação de telefone espalhado por mais nenhum local. Se eu precisar alterar a forma como os telefones são mostrados na tela, por exemplo, ao invés de cada local diferente dar um cout no seu formato, eu poderia ter formatar telefone, que retorna string já formatada com aqueles campozinhos, né, de DDD, etc. Ou algumas outras coisas. Então, uma das primeiras regras que ele coloca lá é, quando for escrever seu código, nunca duplique informação. Né? Ou tente, na medida do que for possível, não duplicar a informação. E sempre pense assim, se eu precisar alterar isso, eu vou estar alterando em um canto só? Se eu precisar mexer nisso, eu vou estar mexendo em um canto só? Que aí quando você começa a pensar isso, você começa a pensar na manutenção do código. Okay? Então, se você começa a replicar algum tipo de informação, algum tipo de lógica em mais de um lugar, provavelmente não é uma boa ideia. Ok? Então, bora nós aqui. Tudo bem. Vou usar o exemplo de lá. Eu estava procurando um exemplo para falar disso daqui, como eu não achei, eu vou utilizar o próprio Learn CPP. Ok? Bora lá. Então a gente já utilizou variáveis estáticas, mas em um contexto muito específico. Onde foi que a gente usou as variáveis estáticas? Dentro de quê? A gente já utilizou variável estática para fazer uma gambiarra, quem lembra? Foi na questão do dano, né?
Foi o dummyzinho, mas para que a gente utilizava a variável estática? Para fazer a gambiarra para a questão da aproximação. Para inicializar o rand. A gente fez a gambi porque assim, o static ele tem várias funcionalidades. Ok? Quando você utiliza ele no escopo de arquivo, que é o que está dizendo bem aqui, ó, quando a tua variável... Cadê? Pronto. Quando a tua variável ela é parte de uma função, ela está no escopo da função, significa que essa variável ela não morre quando a função morrer. Ela é inicializada uma vez só e quando termina a tua função, ela continua existindo com o valor que existia. Na próxima chamada de função, essa linha não é executada mais. Ok? Então, por exemplo, aqui... Então ele cria com o valor 1, incrementa e depois mostra. O valor não é destruído. Então quando eu chamo isso daqui, ele vai incrementar, vira 2, mostra 2. Incrementa, vira 3, mostra 3. Incrementa, vira 4, mostra 4. Esse foi o uso que nós utilizamos dela. Mas tem outro caso também de estático que deve estar aqui em algum outro lugar. Quando a gente cria uma variável estática global, tá vendo aqui? Estático. Quando você cria uma variável estática global, static const int máximo igual a 5. Ok? Professor, se ela já é constante, por que ela tem que ser estática? Constante não quer dizer que ela não vai mudar? Bota só o const, ué. Quando a gente faz isso, int max igual a 5, sendo estático, como global, essa variável pode ser acessada de outros módulos do teu programa. O teu programa está composto de vários arquivos, ok? Quando você não coloca o estático, ela se torna visível para todo o teu programa e não apenas para esse arquivo aqui. Quando você coloca o static, então ela fica restrita ao escopo dela dentro do arquivo. Porque, não sei, inventaram assim. Então, quando você static é utilizado nesse contexto para restringir o escopo da variável global para o arquivo. Quando você cria um método estático, por exemplo, aqui o validar telefones é bem... A gente tem aqui private string telefone public bool validar telefone string telefone. Então bora aqui, ó. A gente tem a tua classe telefone e você tem um método validar telefone que recebe um string e retorna se ele é válido. Só que você não quer criar um telefone, um objeto telefone, você quer só usar um método. Dá para usar um método sem criar o telefone? Dá não. Do jeito que está aqui não dá não. Se a gente estivesse na main, por exemplo aqui, int main. Eu estou sentindo vocês um pouco desorientados hoje. Um pouco desorientados. Bora lá. Aqui eu tenho um string. Onde está o Oli? Você está vendo? Onde está o Oli? Esse telefone é válido? Por quê? Vocês acharam esse A? Vocês são fantásticos. Bora lá. Eu posso... Ai, meu pai. Vamos lá. Eu posso chamar esse método só desse jeito? Validar telefone e passar telefone? Por que não? Esse método daqui faz parte de telefone. Mas eu posso criar um telefone e chamar validar? Por exemplo, eu criei algum construtor aqui? Não, então ele aceita o construtor padrão, né? Telefone
telefone. Agora eu posso fazer isso? Telefone ponto validar telefone? Posso. Professor, mas isso daí não faz sentido. Esse método, o comportamento dele, independe de eu ter que criar um telefone, porque ele é apenas um método lógico, uma função lógica que efetua o processamento desses dados e fala se eles são válidos ou não. Para isso que serve o estático. Com o estático, o método faz parte da classe, mas não precisa de um objeto para funcionar. Ele, por exemplo, é nesse caso aqui, que é uma lógica. Então, no caso, eu poderia fazer isso. Eu criei vários contatos só, né? Nesse caso, eu poderia fazer isso, olha, validar telefone, faz parte de telefone, mas ele é do tipo estático. Ele não depende da criação de um objeto telefone. Ok? Então, normalmente, esses métodos estáticos, eles não vão analisar as variáveis da classe. Eles vão receber um parâmetro e vão executar alguma lógica sobre os parâmetros. Por exemplo, faz de conta que você está construindo um simulador de partículas, tá certo? Aí você quer saber se duas partículas estão colidindo. Você já viu aqueles métodozinhos para saber a distância entre dois pontos? Já viu um métodozinho para saber a distância entre dois pontos? Você quer calcular distância. Retorna um float e recebe, por exemplo, dois pontos, né? Ponto A e ponto B. Aí você também tem outro método que você está precisando, que é para saber se um ponto está dentro de uma esfera. Aí você vai fazer um inside para saber se um ponto está dentro de uma esfera. Aí depois você quer saber calcular a gravidade entre os elementos, sei lá, float, calc, gravidade entre o corpo 1, corpo A e o corpo B. Mas você não queria deixar essas funções todas soltas. Já que você está fazendo orientado a objeto, você pensou, poxa, eu podia fazer assim. Eu podia criar uma classe de física e aí eu vou colocar todos esses carinhas como o quê? Estáticos. Static. Aí sendo estático não precisa criar um objeto. Static. E aí sempre que você precisasse de algum método físico, você faria o quê? Physics, escopo, calcular a distância, calcular a gravidade, calcular... Então, para validar o telefone, não precisaria criar a classe telefone. Poderia botar lá no método estático dentro de contato e fazer o jeito. É verdade, eu poderia criar um método estático dentro de contato e validar o telefone. E aí, se a outra pessoa quisesse usar o método, ele te chamaria contato.validar telefone. Aí a pergunta que você se faz, é responsabilidade do contato validar o telefone? Ou é mais interessante que o telefone saiba se validar? Telefone. Ah, professor, mas eu quero fazer um código pequeno. Ou você faz um código, assim, no sentido de pequeno, ou você faz um código pensando em manutenção. Às vezes você vai ter que quebrar em várias responsabilidades. Tem uma piada engraçada de PO, que é a seguinte: a pessoa está fazendo um simulador de culinária, tá certo? Ou um joguinho de simulação de culinária. Aí ele pensa no ovo. Aí ele vai lá, class ovo, ok? Aí você pensa, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para o meu simulador de culinária? Isso aqui é uma piada, mas é uma piada que ajuda a refletir, tá? Vamos lá, ovo. Aí ele começa, ovo. Tem ovo que tá estragado, né? Vamos aqui, xoxo, é? Xuxa. Goro, né? Goro é aquele bichinho
Dos 4 braços? Não, do Mortal Kombat. Né? Ok, beleza. Então, ovo booleano. Ó, tá indo bem. O que é que tem mais? O que é que eu posso mais atribuir sobre meu ovo? A gente pode ter os tamanhos, né? A gente tem size. Size. Vocês já usaram a enumeração? Eu já usei com vocês. Enumeração size, que pode ser pequeno, médio, grande, super grande. Então, size. O que mais que meu ovo pode ter? Fora o tamanho, ele pode estar cozido ou não. Ou frito. Não, mas assim, ovo mesmo, ovo que eu estou dizendo, não, ovo na casca. A gente está pensando no ovo na casca, tá certo? Então, ovo está cozido. Vai retornar se o ovo está cozido, que aqui é o ovo enquanto ele está na casca. Mais algum método que vocês precisam para o ovo? Tudo bem, é um atributo, né? Então, como é que eu chamo isso aqui? Não, animais, tipos, aves, aves, animais, pode ser de crocodilo também, crocodilo, de pato, tudo bem, pato e cobra, só tem ovo de pato e cobra aqui, e galinha também, galinha, se for uma raposa ela come. Vamos lá, então a gente tem assim, animais, animal, as enumerações são no singular, animal, a mãe do ovo, ok, mais nada, tem certeza que o ovo não precisa de mais nenhum método para funcionar? Hã? Não, o método. Não, acho não. Não, e o quebrar. O ovo não tem. Void quebrar. Void quebrar. Cozinhando. Pra que serve um ovo se eu não posso quebrar ele? O que vocês acham? Ovo quebra ou não quebra? Quebra. Faz sentido não isso quebrar aí? Faz ou não faz? É responsabilidade do ovo se quebrar? Não, pois é. A menos que o pintinho pra você tem que quebrar. Então isso daqui é a piada do ovo, né? Não é responsabilidade do ovo se quebrar. Mas por exemplo, eu posso saber se o ovo está cozido, é diferente. Isso está relacionado aos atributos dele. O ovo sabe se ele está cozido. O ovo sabe se ele está dourado, o ovo sabe seu próprio tamanho, mas não é responsabilidade do ovo se quebrar. Isso é responsabilidade, sei lá, do método próprio da receita, ou do cozinheiro, ou de sei lá o que. Mas o ovo, a gente poderia pensar assim, o ovo não se quebra sozinho. Alguém quebra o ovo. Isso não é a ação dele mesmo. Isso não é a ação dele mesmo. Mas, por exemplo, o telefone pode se validar sozinho? Ele sabe tudo, ele possui tudo que ele precisa para se validar? Hã? Começou a virar pegadinha a aula todinha, agora não estou entendendo não. Ele conhece todos os seus atributos. Ele conhece todos os seus atributos. Da mesma forma, a gente voltar, é a agenda que verifica se o contato bate com o padrão ou o contato que verifica se ele bate com o padrão? O contato que verifica se ele bate com o padrão. E aí a gente começa a pensar nas responsabilidades. Uma coisa que ajuda a refletir é: essa classe faz tal coisa sozinha? Isso ajuda a refletir. Por exemplo, se você está fazendo um joguinho, ok? E aí você tem o personagem, tá certo? Aí você vai pensar: o personagem anda, ok? O personagem anda sozinho? Sim. Aí você pode esticar se a abstração não, é o dedo do jogador que move o personagem. Mas tudo bem, o personagem que anda. O personagem
pula. Ataca. O personagem ataca. O personagem morre. Morrer morre. A não ser que ele se mate. A não ser que ele se mate, é alguém que mata o personagem. Então a gente poderia pensar que morrer não faz sentido. A gente poderia pensar que um personagem ataca o outro e por causa disso a gente poderia perguntar se ele está morto. Is dead. Ok? Vamos lá, vamos esticar aqui nossa reflexão. Vamos aqui para um sistema de gestão de livros. A gente tem o livro, unidade básica, na verdade. A gente tem o livro, a gente tem uma coleção. Uma coleção, por exemplo, alguém aqui é da época da Barça? Barça? Sabe nem o que é, né? O velho. Na época que não tinha internet, a nossa internet era uma coleção chamada Barça. Acho que vocês não vão nem conseguir. Barça coleção. A Barça era completa de 22 volumes. Era. Que era justamente um monte de livrinhos vermelhos, né? Que continham tudo que você puder imaginar sobre o que a internet contém hoje. Claro que não tudo, mas sobre os países, sobre um monte de coisa, né? Então, isso daqui era... Acho que se vocês entrarem em alguma biblioteca, vocês vão ter uma coleção. Então, uma coleção ela é composta de um conjunto de livros, ok? Que de alguma forma estão conectados, né? Por exemplo, pode ser volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Então é mais fácil pensar na coleção toda do que no livro. Mas uma coleção, ela é uma lista de livros. Ok? O meu acervo, ele contém o quê? Uma lista de coleção. Uma lista de coleções? Uma lista de livros? Um acervo é onde você armazena todos os seus livros. E vários tipos. Por exemplo, uma biblioteca é um acervo. Mas tem várias coleções. Não, acervo então É uma uma lista de coleção. É uma lista de Uma lista de coleções de livros. Uma lista de coleções e livros. Vamos utilizar um outro recurso aqui que a gente não viu, mas vamos pensar um item literário, como é que a gente chamaria? Tanto um livro, a gente teria outras coisas, né? Nem tudo é livro, a gente poderia ter revista, não é verdade? A gente poderia ter revistas. Revistas têm características muito diferentes de livros, mas tanto livro quanto revista são o quê? Impressos. Os atributos que ela tem seriam... Vamos chamar de itens, na verdade. Itens? É um item literário. É porque ficou muito grande, item literário. Seria um item de leitura. Um leitoge. Leitoge é osso. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, é um item bibliográfico, um item escrito, uma coisa. É o desespero batendo, né? É um item literário, a gente vai chamar de item lit, ok? Revista é um item literário, não é verdade? Item literário. O livro, ele é um item literário. A coleção, ela toda ainda é um item literário. E o acervo é uma lista de itens literários. Não era nem isso que eu queria falar não, mas vamos lá.
Ok, agora vamos pensar. Onde é que a gente vai colocar procurar código para saber se o código ele tá, se esse código de barras que eu estou recebendo ele faz parte do meu acervo, da minha coleção? Acervo. E o que é que a gente teria dentro de livro, dentro de revista, dentro de coleção? É de um livro, é um livro, um nome, revista, Por exemplo, o que é que teria em item literário? Uma coisa comum a todos. Páginas, tipo, autor, todos têm autor. A gente poderia ter o nome da obra, a gente teria a descrição, editora e o código. Ok? Código. Na revista ainda teria tudo isso? Sim. tudo isso teria mais. A revista não tem um nome? A gente poderia simplificar para colocar assim, ó. Todos eles têm. O autor da revista é... Vamos colocar aqui, ó. A revista não tem tipo. A revista não tem tipo. Tipo revista. Tem tipo esportivo de revista. Mas ela tem o tipo revista, né? Ok, o tipo dela seria revista. A gente poderia ter um tipo artigo, a gente poderia ter um tipo livro. Ok, e a revista tem um código. O livro também tem tudo isso? Descrição, tipo, quantidade de páginas. A coleção ainda tem tudo isso? A coleção tem um código da coleção? A coleção tem um conjunto de códigos de cada livro. Mas ela também tem um código da coleção. Tem. Porque ela está cadastrada em algum lugar como coleção. Da mesma forma, quando vocês compram uma promoção, acho que vocês já chegaram numa farmácia ou alguma coisa assim, e viram, compre 3 itens ou compre esse conjunto de itens e ganhe um desconto. Ele já vem tudo junto assim. Como é que funciona esse negócio de o sistema perceber que eu comprei esse daqui, esse daqui, esse daqui e eu ganhei um desconto? Vocês percebem que existe um código especial para aquele produto? Aquele produto que a gente poderia chamar de pacote é, na verdade, um conjunto de outros produtos. O produto que se chama pacote, né, um produto identificado como pacote, é um conjunto de outros produtos. Da mesma forma com a minha coleção, que é um produto, né, é também o quê? Uma lista de outros produtos. Em PO, a gente chama isso daqui de interface. E ele serve justamente para fazer isso. Para poder identificar coisas diferentes como a mesma coisa. Revista e livro são coisas diferentes? Sim. Mas para eu inseri-los no meu sistema, eu preciso enxergá-los sobre a mesma ótica. Eu olho para eles como se ambos fossem itens literários. E esse tipo de arranjo ainda me permite fazer mais outras coisas, como por exemplo, uma coleção. Uma coleção também é um item literário, mas na verdade ela esconde uma série de outras coisas que são uma série de outros itens literários, né? A gente poderia colocar aqui que uma coleção é um agrupamento de item literário. Da mesma forma que quando você compra um pacote na farmácia, o pacote que você compra é uma coleção de outros produtos. Então o pacote ele é um produto, da mesma forma de qualquer outro produto. Ele é visto como um produto. E essa visão do pacote como produto faz com que ele possa ser vendido como um produto, quando na verdade ele é um grupo de produtos. Qual é o nome que a gente deu para isso? Isso daqui é o quê? Uma interface. O que é uma interface? É uma forma de ver aquela classe, uma forma de entender de ver aquela classe. Ok? Então bora lá. Onde ficaria o meu procurar código? Procurar código. Quem é que tem todos os códigos? O acervo. É o acervo que tem. Então, procurar item.
Não entendi por que tem que ser o acento. Onde é que os itens estão guardados? No acervo. No caso. Então é ele que sabe quem é que existe, quem é que não existe. Por exemplo, onde é que estaria emprestar ou devolver um livro? O item literário não teria procurar código, mas validar código. Validar código poderia dizer. Por exemplo, se aquele código de barras corresponde, é válido para o item literário. Então a gente poderia ter o que aqui? Validar código. Se eu receber por parâmetro o código, o que é que eu posso fazer desse método? Ele precisa ser um método de item ou ele pode ser um método da classe? Validar código. Validar código, eu posso passar o código e receber a validação. E aqui eu tenho um método estático. Eu estou sentindo um buffer overflow heavy aqui. Como é que está o buffer overflow de vocês? Hã? Agora que Vocês não sabem o que é buffer overflow não, meu povo? Buffer overflow é isso que a gente está querendo saber o que é buffer overflow. É um buffer overflow para entender. Meu povo, sério, vocês não sabem o que é buffer overflow? Não. Vocês não fizeram FUP, não? Fizemos. FUP, ó. Buffer overflow é o resultado, é a falha básica de segurança de quando você consegue escrever alguma coisa na memória fora de onde você deveria escrever. Então, por exemplo, toda vez que você estava em C e fazia isso daqui, por exemplo, você tinha int array 5, certo? Aí você fazia for int i recebe 0, i menor ou igual a 5, i mais, array i recebe 4. Tá certo isso daqui? Não, por quê? Porque ele vai colocar na posição 5. Você está escrevendo fora do seu direito de memória. Então a gente está tendo um overflow aqui. Você está escrevendo fora de... Você está extrapolando os limites de onde você tem direito de acesso. Também acontece um underflow na programação. Acontece, mas eu não lembro do exemplo não. Não sei. Que é muito difícil, né? Bota aí no Google aí, quando tu descobrir, tu avisa pra gente. Ok? Aí eu queria só entender se vocês estão assim viajando porque a aula de hoje está realmente mais complexa ou porque vocês hoje estão sem café. Por que vocês estão viajando? É porque vocês não fizeram o trabalho da semana passada e por isso estão viajando? Eu só tô meio assim por causa do stat. Eu ainda não tinha usado o stat Em método. São em atributos. Vamos fazer uma prova amanhã? Bora. Peraí, amanhã não, bora. Amanhã não, quarta-feira? Bora. Bora fazer prova? Bora. É, porque se vocês, assim, a gente está passando trabalho toda semana. O trabalho é a oportunidade de vocês de estudarem a matéria. Porque se vocês já não estiverem fazendo os trabalhos, suponha que a gente passa 4 atividades, cada uma delas vale 1 ponto. A gente completa o que faltar com a prova. Povo, se vocês não fizerem as atividades, vocês vão levar fumo. Vocês não percam o tempo de vocês aqui. Vocês têm que fazer as atividades. E se vocês estão tentando fazer e estão tendo dificuldade, vocês têm que avisar o que é que vocês estão tendo de dificuldade para a gente recuperar em sala. É a primeira vez que a gente está oferecendo essa turma. Ou, por exemplo, uma coisa que eu acho muito complicada é fazer uma disciplina sem um livro para a gente seguir. O que é que a gente teria de opções? O Deitel, que não prega. No sentido de que ele é um livro de linguagem. O que a gente poderia fazer seria pegar uma apostila de Java, como a da Kaelon, e seguir a sequência dali. Mas mesmo assim não dá para fazer, porque a linguagem ela destoa muito, né? Ela destoa muito. Então eu sinto falta do livro, mas a gente tem um material de estudo. Mas tem um livro lá que ele é estrutura de dados em C++. É, mas aquele... exatamente. Nosso material de estudo é esse daqui. Ele é bem completo, ele é muito bom. Agora tem exato, né? Vamos fazer o seguinte, a prova de quarta eu vou ver só até o capítulo, até o 8. Mas isso daí... Só até o 8.
E as coisas que nós falamos em sala de aula. Não vamos chamar de prova, não, vamos chamar de um teste de autoavaliação. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Se vocês tirarem mais do que 8, eu aproveito a nota. Se vocês tirarem menos do que 8, eu descarto a nota. Ok. Mas aí como é que vai ser o teste? Vai ser 1, 2, 3, quantas questões? Acho que eu boto no mudo, eu boto um ou duas, entendeu? Tipo a Implementação, biblioteca. vai ter teoria. Hã? Implementação, vai ter teoria. Na implementação mesmo. Porque o que é que eu estou sentindo? Eu não estou conseguindo, eu não estou tendo feedback. A impressão que eu tenho, eu posso estar equivocado, a impressão que eu tenho é que vocês não estão sentando para estudar, ou então não estão sabendo como estudar, estão se sentindo desorientados, estão tentando fazer as atividades, até mesmo com boa vontade, mas estão se sentindo perdidos, e eu não estou sabendo lidar com isso. Entendeu? Então eu queria fazer um teste, não para atribuir uma nota, mas para perceber o que é que vocês estão sabendo e o que é que vocês não estão sabendo, porque eu não estou conseguindo, não estou tendo retorno. Entendeu? E eu preciso corrigir as coisas agora, que a gente está com o mês de aula, que basicamente a gente ainda tem muito tempo pela frente, do que esperar para terminar o semestre e perceber que a gente poderia ter alterado o curso da disciplina. Porque se a gente pode fazer alguma coisa para mudar, a gente tem que fazer agora. Entendeu? Então não é um processo de avaliação no sentido de que eu quero dar uma nota e que eu quero lascar com vocês, mas é um processo de avaliação que eu quero perceber o que é que vocês sabem. E no trabalho, eu não, nas atividades que vocês deveriam entregar, eu não sei se elas estão sendo mal dimensionadas, a impressão que eu tenho é que eu estou errando no dimensionamento, vocês não estão conseguindo fazer. Davi, porque todo mundo não abre como se fossem aquelas atividades que a gente pode editar lá mesmo, aí quarta você abre uma aleatória e vê os problemas que tem, porque às vezes o problema de um pode ser de outro. Aí, Não entendi, desculpa. por exemplo, como se fossem aquelas atividades de filme que colocaram no mundo, aí a gente tentava fazer, conseguisse e deixava salvo lá. Aí no dia da aula de quarta você abriu uma aleatória e viu uma dificuldade de um que poderia ser de outro, aí tentando corrigir. Tá. Vocês querem... Alguém tenta traduzir o que ele disse pra mim? Ele disse assim, Não, a culpa não é sua, sou eu que hoje... Ele quer que você Ele faça falou uma assim. atividade. Peraí. tu abre uma atividade e checa qual é o problema que está tendo e conserta esse problema, porque esse problema pode ser para mais de uma pessoa. Tudo bem. O problema de vocês, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, né? Eu vou até parar a gravação aqui pra gente ficar mais